Vou contar então como que eu conheci a radiestesia. Foi na faculdade de Engenharia de Materiais, foi logo no segundo ano de faculdade. Um belo dia, a primeira aula de geologia, que é um estudo de rochas, né? Chegou lá o professor com um pêndulo na mão. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês. Legal. Ele chegou lá com um pêndulo na mão, assim, parecia ser um cara totalmente doido, assim, maluco. A primeira impressão que dava dele é, nossa, esse cara é muito doido. E aí depois ele se tornou meu principal mentor, né? Então ele dava aula de geologia, que é o estudo das rochas, enfim. Legal. E aí ele dava aula com o pêndulo e eu me encantei por aquilo porque eu já era dessa vibe holística, né? Eu já estudava desde os 14 anos de idade sobre meditação, sobre autoconhecimento, mecânica quântica e etc. E ele chegou lá falando disso tudo, né? Falando de energia, falando de pirâmides, falando de um monte de parada, assim. Eu falei, nossa, esse cara é muito da minha vibe, mas ele é muito louco, ele é mais louco que eu, né? E aí, no final da aula, perguntei o que era aquilo que ele segurava e ele falou pra mim, isso é um pêndulo. E se eu quiser, eu te descrevo inteirinho. E era o primeiro dia de aula. E ele nunca me viu na vida. E aí ele mediu a minha energia e ele me descreveu perfeitamente. Quem eu era, qual a minha personalidade, os meus desequilíbrios. Nossa, absolutamente tudo. Caramba, com pêndulo? Com o pêndulo. Qual que é o material desse pêndulo? Existem vários materiais, tá? O que eu uso... Kryptonita. Kryptonita também. Deixa eu pegar aqui. Vou até pegar pra mostrar pra vocês. Já te quebrou o pêndulo logo, cara. Já quebrou? Não, mas calma que a gente... Só vai mostrar, só. Eu só vou mostrar. Calma que eu ainda vou... É bem pequeno, né? É um trequinho. O espalhafatoso, É não, um tipo grandão, bagulhinho. tá ligado? Onde que eu mostro pra câmera? Aqui mesmo, daí qualquer lugar. onde você tá. Isso aqui é um pêndulo. Pra mim era aquele que batia de dois, assim, não. Pêndulo é qualquer coisa que estiver suspensa por um fio. E ele chegou com desse, de madeira, na sala, né? Ah, pode ser qualquer material? Pode ser de madeira, Só pode plástico ser... que não, né? Plástico não, mas pode ser de metal, pode ser de cristal, pode ser de madeira. O melhor é o de madeira, E porque pelo movimento que ele faz, ele dá a resposta. Ele dá a resposta. Ele dava aula toda assim, com o pêndulo? Ele dava, porque como ele ensinava cristais, ele vinha com um pêndulo e ele ficava medindo os cristais e falando, esse cristal é isso, essa rocha é aquilo outra. E você ficava tipo, meu Deus, Como assim, esse cara não bate bem. Até ele me descrever inteira. E eu fiquei assim, maravilhada, mas ao mesmo tempo cética. Lógico. Porque por mais que eu fosse desse rolê, eu nunca tinha visto isso na vida. E o cara nunca me viu. Engenheiro ainda, tudo pra mim tem prova, né? Ou você comprova ou eu não acredito. Ou eu vejo ou pra mim não serve. E aí ele até comentou comigo que você consegue fazer análise de uma pessoa presencialmente, igual ele fez a minha, tanto à distância. Aí eu falei, Caramba, a distância? Aí eu falei, como assim a distância? Ele falou, com uma foto, por exemplo, eu consigo analisar. Isso foi na primeira aula. E eu saí de lá, tipo, com a cabeça explodindo. Aí cheguei em casa, ao mesmo tempo maravilhada e cética, aí eu tive a ideia. Eu falei, eu vou levar uma foto da minha mãe, do meu pai e do meu irmão na próxima aula. Ele nunca viu meus pais estão em São José do Rio Pardo. Esse cara, bom, não tem como, né? Se ele é bom mesmo. Porque ele podia ter pego meu currículo, né? Vai saber. Pode ser, A né? gente sempre fica cético mesmo em relação a isso. Aí cheguei na outra aula com uma foto da minha mãe, do meu pai e do meu irmão. Fiquei a aula inteira lá, tipo, esperando aquele monte de rocha, de Nem sei lá prestou o quê. atenção em porra nenhuma. Tipo, pelo amor de Deus, acaba, né? E aí, a hora que terminou, eu coloquei a foto dos meus pais, do meu irmão, e ele descreveu perfeitamente personalidade, como que eles eram, sei lá, tipo, mentalmente, emocionalmente, muito brisa. Eu falei, gente, que estranho. Aí eu comprei esse pêndulo, faz 7 anos. Logo depois na segunda semana de aula, eu já estava comprando meu pêndulo, sem nem saber como que manuseava isso. Então, tudo começou 7 anos atrás, lá na FEI. Na Faculdade de Engenharia de Materiais. O que é interessante do pêndulo, né? Até não, acho que pode ser que entre nisso, é que existem meditações através de pêndulo também, né? Meditações? Já ouviu falar? Não. Meditação do pêndulo com o pêndulo. Eu já vi a pessoa quase entrando em hipnose, tá ligado? Ah, sim, Não, que a sim, pessoa, sim. ela mesma fica aqui, ó, entrando, Sim, tipo, meditando fato. em cima daquilo, sabe? Em transe, né? É bem mais próximo do que você tá falando, de né? hipnose. De hipnose. Você fica assim com o pêndulo, chega uma hora que a pessoa ela se concentra naquilo e de repente ela vai entrando. Que tá em volta ali, ela nem percebe. É. Presta atenção naquilo mesmo. Existe isso, o pêndulo é usado... Existe uma origem, uma história do Existe. pêndulo e tal? Qual que é a origem disso tudo? A radiestesia, ela é milenar. Aham. Ela existe desde os primórdios. Os povos usavam na época para encontrar locais para se estabelecerem.
locais que tinham água, que tinham animais para caça, eles utilizavam de forquilhas. É isso que eu ia falar, que eu já tinha visto. Hoje em dia mesmo, eles usam esse... Até hoje. Um galho de madeira. É um galho, mesmo, pra ver onde vai cavar o poço, né? De cobre também, não é? Tem também, não, mas ele é mais de madeira. Um galho de árvore. O cara corta um galho, né? Tem como pôr aqui? Tem como pôr, Zé? Dá pra ver, não dá? Depende do... mas é vídeo no YouTube? Não, uma imagem de uma forquilha. Quer que eu coloco? Estilingue. Sei. Só que... Tipo um Y, assim, né? Um Y, exatamente. Só que você segura aqui nas duas hastes. Ele é um tridente sem apenas do meio. Isso. Sem o dente do meio. Excelente. Aí você vai empurrando, pica o carrinho ali e descobre. Não, é no ar aqui, em pé, no ar. É exatamente Vou mostrar isso. pra vocês. Ele inclina pra onde tem água, ele vira e tal. Ele mexe assim. Você vai com ele reto. Então ele tem assim as duas hastes, aí ele tem o galinho que fica reto. Aí você vai andando com ele reto e você vai mentalizando. Aqui tem água, aqui tem água, aqui tem água. Aí se ele se mexer... Tem vídeo, chega uma hora que ele desce assim, ele mexe exatamente assim. Aonde você cava ali tem água. Muita água, geralmente. Mas quem usa isso aí é o que? É povos indígenas, assim? Ou cara, usa no dia a dia o pessoal? Até hoje tem geólogo que vende esse trabalho. Por exemplo, se você quiser cavar um poço aqui no podcast... Pousa terziano. Não vai rolar, mas se pudesse, você poderia chamar um radiestesista e ele viria com a forquilha ou com um pêndulo. É daí que vem a radiestesia, então. Isso começou, assim, milênios atrás. É extremamente antigo. E eles utilizavam dessas forquilhas para encontrar água e bons locais para se estabelecerem. Porque além de água, eles também conseguiam encontrar quando tinha animais para caça e etc. E isso tudo foi evoluindo, né? Depois eles criaram o dual rod, que são duas varetinhas assim paralelas, que também tem a mesma função. E aí isso foi até evoluir para o pêndulo. Reza a lenda que os primeiros pêndulos são lá do Egito, né? Então tem imagens de... Esse aí é o vídeo? Aí, ó. Aqui, ó. Tá. Cara, é Pô, mas de árvore, pô. De árvore, você consegue em qualquer árvore. Você... Ele vira pra dentro ali. Quando ele desce, ele tá indicando que ali tem água. Tipo, ele não faz força ali na mão, ele só deixa meio que... Não, você fica segurando assim de boa, de repente o negócio começa a mexer. Pô. Aí, ó. Ah, tá zoando, pô. É muito Não, já vi o pessoal caçando, procurando lugar pra ver se tinha água por causa de poço artesiano, mas era outras ferramentas que eles usavam. Assim eu nunca tinha visto, não. Da hora, interessante. E, por exemplo, esse meu professor aí da faculdade, que ele é um radiestesista, sei lá, há 50 anos, ele, além de... Ele oferecia esse serviço, né, de encontrar águas. E ele, como geólogo, que entendia tudo sobre as rochas, de como o planeta é formado, ele conseguia falar até o volume exato. Então, se você for aqui, vai ter tipo, um volume X de água numa velocidade Y. Caraca, mano. É muita doideira. pô. Isso aí, depois o pêndulo veio muito depois e reza a lenda que ele tem origem no Egito. Tem várias imagens, assim, tipo, em pirâmides, essas coisas. De desenhos de pêndulo no Egito e muito parecido com esse aqui, e esse aqui é um pêndulo egípcio. Por que ele é egípcio? Qual que é o... É a imagem dele, como eles encontraram assim desenhado, né, como no Egito, nas regiões lá onde se encontra os desenhos rupestres, né, hieróglifos, sei lá, tinha mais ou menos essa imagem, assim, então ele é chamado de pêndulo egípcio. É o estilo, né? Eu tenho um outro aqui, vou até mostrar. Mas mas existe diferença? Só na forma só o formato dele em si, mas no manuseamento e tal, tudo a mesma coisa. Na leitura também é a mesma coisa também? Mesma coisa. Existe de cristal ele não é tão legal para quem trabalha com isso, porque os de cristais eles impregnam com a energia, né? Então se eu for te analisar com de cristal, depois eu vou ter que limpar para analisar outra pessoa. Ele fica como se fosse viciado ali. Madeira não, madeira é isolante, né? Esse aqui é um pêndulo peão. De madeira também. Madeira. Caraca. Nossa, bonito louco, esse, né? Pêndulo peão. E ele é mais pontudo e tal, tem diferença? Não, é só o formato mesmo. Só a imagem. Funciona exatamente da mesma forma. Exatamente igual. É aquela coisa, né? Você acaba viciando, você vai comprando. No caso, eu tive esse por 7 anos, só ele. E esse aqui eu comprei esse ano. Chegou, tipo, faz pouquíssimo tempo. É uma pergunta até meio chata, mas é caro esses pêndulos ou não? Esse aqui, se eu não me engano, foi 120. Esse aqui foi 100 e alguma coisa também. Mas esse aqui foi o mais barato porque estava na promoção. Pô, porque eu imaginei, porque ele é todo trabalhado, bonito pra caramba. É, bem bonito. O segundo bem...